Olá, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai falar sobre uma peça absolutamente essencial na área da saúde, mas que passou por uma transformação radical recentemente. Sabe aquele jaleco quadradão super desconfortável? Pois é, ele ficou no passado. A gente vai desconstruir exatamente como a estética finalmente encontrou a funcionalidade no vestuário clínico moderno, criando peças de alta performance. E aí vem a grande pergunta. Será que uma única peça de roupa consegue mesmo equilibrar a estética, conforto para aqueles turnos super longos e, claro, proteção total contra riscos biológicos? Bom, vamos mergulhar nisso. A resposta está em entender como as peças atuais conseguem unir a rigorosa segurança exigida no ambiente de trabalho com um estilo muito mais moderno e prático. O que define esse novo padrão para quem atua na linha de frente é o chamado jaleco tecnológico. Essa é uma evolução fantástica feita com tecidos inteligentes. Estamos falando de respirabilidade de ponta, secagem rápida e, olha só que interessante, a incorporação de elastano nessas peças foi diretamente inspirada nas roupas de alta performance para esportes. É literalmente a solução exata para garantir um conforto prolongado, mas sem sacrificar aquela estética clínica exigida pelos conselhos. Para organizar tudo, a gente dividiu essa análise em 6 passos rápidos. A revolução do jaleco acinturado, os critérios e medidas ideais, os tecidos e a ergonomia avançada, as normas de biossegurança, um guia prático de comparação e, por fim, os cuidados de manutenção. Vamos direto ao ponto 1, a revolução do jaleco acinturado e a união entre estética e funcionalidade. A grande inovação aqui é dar adeus àquela silhueta engessada e limitante. O uso estratégico de pences e costuras cria um corte que segue as linhas do corpo e isso previne a fadiga sem tirar a mobilidade de quem veste. E o mais legal é que essa estética acompanha tendências globais de design. Olhando para as projeções de 2026, ditadas por gigantes como a Pantone, a gente percebe que a paleta de cores para a área médica está evoluindo de um jeito bem fascinante. Isso ilustra de forma brilhante a entrada de tons como o Cloud Dancer. É um off-white bem suave, sabe? Aquele branco ligeiramente acinzentado. E por que isso importa tanto? Porque essa cor ilumina o rosto, cria um clima muito mais acolhedor para os pacientes e, o principal, cumpre rigorosamente as exigências do Código Branco dos Conselhos de Medicina e Enfermagem. Só que sem aquele aspecto puramente ofuscante e cansativo do branco tradicional. Entrando no nosso segundo pilar, os critérios e as medidas perfeitas para o ajuste ideal. Entender o caimento vai muito além da aparência, tá? É pura ergonomia para suportar 12, às vezes 24 horas de plantão. Tem métricas que são inegociáveis. Para o busto e a cintura, é preciso deixar uma folga de 3 a 6 centímetros. Pensa no movimento de se curvar sobre um paciente. Essa margem é o que garante a mobilidade sem estourar as costuras. O quadril tem que ter folga na parte mais larga para permitir caminhadas rápidas pelos corredores. A altura ideal é levemente acima do joelho para os modelos femininos e abaixo para os masculinos. Nas costas, são necessários até 5 centímetros de respiro para a articulação dos braços. E as mangas? Precisam chegar até a raiz do polegar, funcionando como uma barreira mecânica completa. Avançando para o ponto 3, tecidos e ergonomia avançada para garantir um conforto prolongado. A escolha do material têxtil simplesmente dita toda a vida útil do jaleco, desde aguentar a esterilização até não deixar ninguém derretendo de calor. Comparando rapidamente as 3 opções mais famosas, o gabardine tem uma durabilidade incrível e um caimento muito elegante que não amassa fácil, mas exige um investimento inicial maior. A microfibra, por outro lado, é super leve, fresquinha e sedosa, só que amassa com muita facilidade. E o clássico Oxford de poliéster é bem mais em conta e aguenta o tranco diário, mas tem um problema. Retém muito calor porque não deixa o corpo respirar direito. Mas olha, o verdadeiro divisor de águas, a grande sacada ergonômica, é a incorporação do elastano bidirecional nas malhas. Essa tecnologia faz o tecido esticar de forma fluida em 2 direções, acompanhando perfeitamente movimentos dinâmicos e repetitivos, e a mágica é que a fibra volta à forma original logo em seguida. Basicamente, é ter a liberdade e o conforto de uma roupa de academia, mas mantendo a estrutura impecável de um profissional de saúde. Chegando no nosso quarto pilar, biossegurança e as normas que criam um verdadeiro escudo invisível. Muito além de passar uma imagem de autoridade, o jaleco atua como uma barreira mecânica robusta. A gola padre, por exemplo, é super recomendada porque fecha lá em cima, protegendo a área vulnerável do pescoço. Punhos de ribana, aqueles canelados e justinhos, são uma estratégia de design brilhante para evitar que a manga larga enrosque em instrumentos pontiagudos. Tem também os tecidos com tratamento repelente a líquidos, que são literalmente a primeira linha de defesa contra fluidos biológicos indesejados. E, lógico, as regras de identificação do peito, com o nome e especialidade bem visíveis, são obrigatoriedades indiscutíveis por certificações como a Anvisa.
O que nos leva ao ponto 5, o nosso guia prático de compra e a grande batalha dos fechamentos. Esse é, sem dúvida, o debate mais quente nas clínicas na hora da compra. Zíper ou botão? Colocando os dois na balança de forma neutra, o zíper ganha disparado na velocidade na hora de vestir, entrega um visual hipermoderno e, o mais importante, sela a vestimenta de ponta a ponta sem deixar frestas. Segurança total. Já os botões tradicionais brilham na flexibilidade. Dá para ajustar a ventilação abrindo os de cima, trazem aquele estilo clássico de alfaiataria. E o conserto? Bom, se um botão cair, qualquer um costura de volta na hora, com um custo quase zero. A escolha real aqui depende puramente do ritmo e fluxo de cada ambiente. E, finalmente, o pilar 6, cuidados e recomendações para o ritual de durabilidade. A gente precisa parar de ver a manutenção como uma tarefa chata e entender como um ritual para proteger o investimento na peça. O passo a passo é super direto. Primeiro, um molho em água hipoclorito para aquela asepsia pesada. Segundo, uma lavagem bem delicada usando só sabão neutro para não desgastar as fibras. Terceiro, uma imersão rápida numa solução de álcool para selar de vez a desinfecção. E por fim, a secagem tem que ser sempre na sombra e de preferência pendurada num cabide forte. Isso mantém a silhueta cinturada intacta. Para amarrar toda essa análise, tem uma citação do material que bate na tecla certa. O uniforme é a simbologia da profissão, um escudo protetor e um cartão de visitas. Quando a gente veste um jaleco com as medidas exatas, o tecido certo e a ergonomia de ponta, ele deixa de ser só um equipamento de proteção individual, ele vira um pilar de identidade visual. Ele projeta de forma clara todo o zelo, o cuidado e o respeito que a equipe tem por quem está ali confiando no tratamento. Então a gente deixa essa provocação final. Será que o equipamento que circula hoje pelos corredores de hospitais e clínicas realmente reflete o altíssimo padrão de cuidado que é oferecido às pessoas? Fazer uma boa revisão do guarda-roupa clínico, aplicando esses critérios técnicos, pode ser uma virada de chave excelente. Afinal, a excelência está sempre nos detalhes. A gente se vê no nosso próximo Explainer.